Quero chamar aqui à frente o irmão Bruno, presbítero da nossa igreja. Neste intervalo, irmãos, entre as exposições bíblicas continuadas da nossa igreja, uma vez que já encerramos o livro de Gálatas, em algumas semanas vamos começar uma nova série. Neste intervalo, nós temos tido o privilégio de ouvir outros irmãos da nossa igreja. Semana passada ouvimos o pastor Gideão e hoje vamos ouvir o irmão Bruno, como eu disse, um dos presbíteros da nossa igreja. Quero pedir que você esteja em espírito de oração por ele, por aquilo que ele vai trazer e por nós, para que Deus abençoe a nossa vida, aquilo que nós vamos ouvir. Vamos orar nesse sentido? Deus querido, muito obrigado pela vida do teu servo, Deus, e que ele possa, essa noite, ter a sua mente cativada pela tua palavra, pelo teu espírito, e que ele seja instrumento do Senhor para abençoar as nossas vidas. Esse é o nosso desejo, Deus, esse é o nosso anseio, por isso nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Agora que eu tenho a bênção pastoral, já posso iniciar, né? Meus irmãos, primeiramente, gostaria de dizer que as palavras que foram faladas na semana passada ainda ecoam aqui na minha mente. Principalmente quando o pastor Gideão falou sobre a responsabilidade que nós temos de estar aqui à frente, que é muito grande. E não somente por falar de Deus, que Deus, esse Deus que se revelou nas Escrituras, que se revelou na palavra de Deus, mas também porque a própria palavra de Deus, ela nos confronta a viver segundo a própria palavra. Então, ao ler a palavra, nós somos confrontados. E esse que é o maior desafio. Nessa tarefa, meus irmãos, nós só podemos fazer isso se for por meio da graça, por meio da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de orar mais uma vez, agradecendo a Deus por esse momento. Pai amado, te agradeço pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai, eu te agradeço pelo privilégio, Pai, de estar aqui. Obrigado pela tua presença, Pai, aqui no nosso meio. Pai, que o teu Espírito Santo venha a operar nos nossos corações, que venha confrontar, Pai, os nossos pecados, ó Pai, venha trazer ao arrependimento, Senhor, e que o Senhor possa iniciar, Pai, a boa obra, Pai. Que o Senhor possa iniciar a boa obra em muitos aqui, Pai, no nome de Jesus. Que a tua vontade seja feita, Pai, na vida dos irmãos. No nome de Jesus, amém. Irmãos, eu gostaria de pedir que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 5, do versículo 7 ao 9. Nós iremos abordar um pouco sobre a humanidade de Cristo. E o título da mensagem que eu coloquei foi A Perfeita Obediência de Cristo em Meio ao Sofrimento. A perfeita obediência de Cristo em meio ao sofrimento. Hebreus, capítulo 5, do versículo 7 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém? Bom, irmãos, quando nós lemos as Escrituras, nós vemos muito a respeito da divindade de Cristo, né? E vemos também sobre a humanidade de Cristo, né? Mas muitas vezes nós temos uma tendência a focar somente na divindade de Cristo. Nós achamos que a vida de Cristo, nós temos a tendência a achar que a vida de Cristo foi sempre estática e fixa. Provavelmente pelo fato dele ser Deus, dele ser perfeito. E achamos que é completamente errado nós acharmos que ele se aperfeiçoou ou que houve um crescimento espiritual por conta de sua vida. No entanto, à medida que nós abordaremos esses versículos, nós veremos que a vida de obediência perfeita de Jesus não tornou sua vida espiritual mais fácil ou destituída de crescimento.
Na verdade, foi totalmente ao contrário. João fala, por exemplo, no capítulo 15, versículo 10, que ele sempre permaneceu no amor do Pai. Jesus não pecou. E justamente porque ele obedecia perfeitamente ao Pai, que esta obediência resultou, de fato, em um crescimento mais profundo e radical em sua vida, em seu relacionamento com o Pai. Agora, quando nós abordamos a humanidade de Cristo, nós chegamos à seguinte pergunta: como pode um Deus perfeito mostrar sentimentos limitados como o que acabamos de ler? Por exemplo, ele sentiu angústia, ele chorou, ele sentiu fome, ele sentiu sede, e as Escrituras mostram isso. As Escrituras falam, por exemplo, que Jesus ele sofreu tentação humana, quando ele foi tentado por Satanás ali no deserto, e dentre outras também. Fala que ele se dedicou às disciplinas espirituais, como, por exemplo, orações. Ele tinha o seu momento de solitude com Deus, ele decorava as Escrituras, ele memorizava, ele estudava as Escrituras com veemência. Ele, por exemplo, ia aos cultos nas sinagogas, ele obedecia às leis cerimoniais do Antigo Testamento. Então nós vemos que, quando olhamos para a vida de Jesus, olhamos para um Deus e ao mesmo tempo homem. Esse Deus, homem, ele nasceu da Virgem Maria e teve uma vida como humano. Ele foi bebezinho, ele teve esse processo de erupção dos dentes, os primeiros dentes. Eu lembro do meu filho, quando coçava e ele ficava bem irritado. Jesus passou por tudo isso. As fraldas de Jesus foram trocadas. E às vezes nós não lembramos dessa parte humana de Jesus, mas somente da parte divina dele. E muitas vezes nessa tentativa, nós acabamos tentando separar o Jesus divino do Jesus humano. E na tentativa de entender esse mistério da natureza humana e da natureza de Cristo, muitos cristãos caíram em heresias ao tentar separar essas duas naturezas. Por exemplo, no primeiro século, derivado do gnosticismo, que era muito forte no primeiro século, houve uma heresia chamada docetismo, que vem do grego dókios, que significa aparente, ou seja, algo que é parecido com Cristo. Eles afirmavam que Jesus era Deus, no entanto, na sua forma humana, era somente um holograma, era somente uma ilusão. Por exemplo, eles afirmavam que quando Jesus andava na praia, ele não deixava pegadas. Provavelmente influenciado pela filosofia de Platão. Platão desprezava a matéria, desprezava a substância física. E dentre outras heresias, por exemplo, o apolinarianismo, nome até longo, né? Mas o apolinarianismo, ele afirmava que Jesus era 100% Deus, mas quanto à sua humanidade, ele só era 50% Deus. Ou seja, ele não era capaz de fazer a expiação dos nossos pecados. Outra heresia também, o nestorianismo, que afirmava que a natureza divina e a natureza humana não podia ser misturada. Ou seja, não poderia habitar em um mesmo corpo. Tudo isso, meus irmãos, na tentativa frustrada de tentar explicar esse conceito que os teólogos até hoje têm dificuldade de entender. A questão da natureza humana e da natureza divina. Como que essas duas se complementam? De uma coisa nós sabemos, para que ocorra a salvação, é necessário que Cristo seja 100% Deus e 100% homem, que na verdade é o que é mostrado na Bíblia. É o que as Escrituras nos mostram isso, que ele é plenamente Deus e plenamente homem. Em resposta a essas heresias, os pais da igreja fizeram um credo chamado Credo da Calcedônia. Esse Credo da Calcedônia ensinava a igreja a falar, a tratar sobre essa questão, a não cair em erros, em heresias. E o nome dessa união da natureza humana com a natureza divina chama-se união hipostática. União hipostática. Você não precisa decorar
esse nome difícil e nem colar na parede do seu quarto. Basta você saber que Jesus Cristo é plenamente e completamente Deus, que Jesus Cristo é plenamente e completamente humano. As duas naturezas, humana e divina, são distintas. E as duas naturezas, humana e divina, estão unidas em uma só pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. É difícil de entender, mas trata-se de uma antinomia. O que é uma antinomia? São aparentes contradições. São duas verdades que não são contraditórias. Duas verdades que, na verdade, se complementam entre si. Antinomias nós temos em várias partes da Bíblia. Por exemplo, alguns temas como a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Nós temos sobre a inerrância das Escrituras e a inspiração das Escrituras. Um exemplo mais que nós podemos lembrar, a Trindade, a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo são um só Deus. São antinomias que os teólogos não conseguem responder. São duas verdades que aparentam ser contraditórias, mas na verdade se complementam. Quando nós tentamos juntar essas duas coisas, dá um nó na cabeça, sai fumacinha da cabeça. Por quê? Porque nós somos limitados em nosso entendimento e muitas vezes as Escrituras elas não são tão claras com relação a isso. No entanto, quando nós separamos elas são completamente entendíveis pelo nosso conhecimento. No entanto, nós precisamos saber de uma coisa. A Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível e ela é inspirada pelo Espírito Santo. Não há contradição na Bíblia. A Bíblia é perfeita, a lei de Deus é perfeita. O que há são dificuldades bíblicas, coisas que nós não entendemos ainda completamente, mas que com o nosso entendimento sobre a palavra de Deus, isso vai ficando mais claro em nossa mente. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, afirma dessa forma: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Bom, agora iniciando aqui no nosso texto, no versículo 7. No versículo 7 ele afirma, o autor de Hebreus, que é desconhecido, ele fez o livro de Hebreus, né, a carta de Hebreus, direcionado aos hebreus cristãos, hebreus que eram imaturos, hebreus que eram perseguidos, que eram rejeitados pela comunidade judaica naquela época. E esses hebreus, eles eram tentados também a cometer o mesmo erro que os gálatas cometiam, de viver, tentar ser justificado pelas obras. Ou seja, Cristo não era suficiente, era sempre Cristo e mais alguma coisa. E esse desconhecido, esse autor desconhecido, ele fez essa carta falando, enfatizando a obra de Jesus Cristo e principalmente também a humanidade de Cristo. Por exemplo, ele fala sobre o sumo sacerdócio de Cristo, em levar os nossos pecados. Bom, mas iniciando no nosso texto. No versículo 7, ele fala assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas. No versículo 7, logo no início, nós vemos que ele diz assim: durante os seus dias de vida na terra. Na versão Almeida Corrigida, nós lemos que ele fala assim, nos dias de sua carne. Nos dias de sua carne, ou seja, ele está direcionando o leitor para a vida humana de Jesus Cristo. Outra coisa que indica isso também, ele ofereceu orações e súplicas. Isso significa que ele está falando da parte do lado humano de Jesus Cristo. Esses versículos se aplicam ao Deus divino ou ao Deus homem? Como nós vimos, nós não podemos separar as duas coisas. Sabemos que Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Precisamos entender que, ora, Jesus fala como o Jesus humano e, ora, ele fala como o Jesus divino. No entanto, essas duas naturezas estão unidas, elas não podem ser divorciadas. Não há separação nessas duas, elas são indivisíveis, estão interligadas entre si. Por um lado, a natureza divina, Jesus tinha um infinito poder e conhecimento exaustivo e ilimitado. Por outro lado, na sua natureza humana,
As suas orações e súplicas mostravam o lado que era limitado, que havia limitações. Jesus tinha uma mente humana, a qual, segundo a vontade do Pai, possuía limitações de conhecimento. Por exemplo, em Marcos capítulo 13, versículo 32, ele diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Lucas capítulo 2, versículo 52, diz assim: a sua mente humana crescia e amadurecia em sabedoria. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então nós achamos que Cristo, muitas vezes, achamos que ele nasceu da Virgem Maria, e ali para os 6 meses de idade ele já estava falando, já tinha decorado a Bíblia inteira. Não é assim. Ele passou por todo esse processo de aprendizado, como nós. Ele se esforçou, ele teve que sair da sua zona de conforto para poder aprender a Septuaginta, a toda a lei do Senhor. Cristo não era dotado de um coração de ferro, insensível à nossa realidade. Pelo contrário, sua oração foi intensa. Quando ele disse, lá no Getsemane, em Mateus 26, 39, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Outra passagem que ele fala também na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Então, por que oferecer súplicas, se você já sabe de tudo, inclusive a resposta às suas próprias orações? Como que Jesus lidava com isso, Ao mesmo tempo que ele era onisciente, ele já sabia o que iria acontecer. Ao mesmo tempo, ele se colocava em dependência ao Deus Pai. Ele orava com súplicas. Caíam lágrimas dos seus olhos quando ele orava. Ele orava em alta voz, mostrando que ele se colocava realmente na dependência do Deus Pai. Interessante que essa pergunta é aquela mesma que nós sempre fazemos. Por que nós oramos se já está tudo decretado por Deus? Por que nós oramos? A resposta é o seguinte: nós oramos porque nós ansiamos ser semelhantes a Cristo. Nós oramos porque sabemos que Deus é soberano para cuidar dos nossos problemas. Nós oramos porque nos colocamos em dependência a um Deus que pode todas as coisas. Tudo está no controle dele. A nossa oração não muda a vontade de Deus, mas muda o nosso coração. Ele muda o nosso coração, a nossa mente, e nos coloca em sintonia com a vontade de Deus, aceitando aquilo que ele já decretou na eternidade. Na verdade, a nossa oração já está contida na soberania de Deus. Nossa oração já está contida na soberania de Deus. A inclusão de alta voz e com lágrimas demonstra aqui suprema angústia e de espírito e intensa luta. Agora eu queria falar um pouco sobre a passagem de Lázaro, quando houve a morte de Lázaro e Jesus chorou. João capítulo 11, versículo 3 e 4 diz assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. No versículo 4, ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Mais na frente, no versículo 32, ele diz assim: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria chorando e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Versículo 35 afirma: Jesus chorou. Então, como pode, meus irmãos? Deus é soberano, ele já sabe o desfecho da história. Isso é o que é mais maravilhoso, o que é mais surpreendente em Cristo. Ao mesmo tempo que ele é soberano, que ele pode todas as coisas, ele é um Deus de compaixão, que ele entende as nossas fraquezas. Ele se compadeceu de Marta e se compadeceu de Maria. E ali ele chorou. Tente se colocar no lugar de Jesus. Se você sabe que uma coisa vai acontecer,
e se você sabe que essa coisa será favorável para você, ou seja, não haverá morte, mas ele ressuscitará, ou seja, então vai ficar tudo bem. E você mesmo assim chora. Nós não somos assim, geralmente. Nós choramos diante de expectativas, choramos diante de coisas que ainda não entendemos, que ainda não aconteceu. Mas Jesus se compadeceu, mesmo sabendo que aquilo ali seria para a glória do Senhor, mesmo sabendo que Lázaro ressuscitaria. É maravilhoso quando nós meditamos nisso, na onisciência de Deus e ao mesmo tempo Ele ter compaixão dos nossos sentimentos. Isso mostra que Ele é Deus e mostra que Ele é homem. Ele se compadece de nossas fraquezas, Ele conhece as nossas fraquezas. Se fôssemos nós, seria totalmente diferente, né? O homem geralmente é arrogante, é pretensioso, é cheio de si. Se fôssemos nós, por exemplo, nós, em certas situações de nossas vidas em que nós temos um pouco de controle, nós batemos no peito. Eu me garanto. Pode deixar comigo que eu resolvo. Não se preocupe. Eu pensei em um fato ocorrido comigo, Deus me lembrou desse fato, e eu pensei até em não compartilhar hoje, né, porque eu tenho muita vergonha desse episódio. Mas eu vou falar para vocês. Logo que eu comecei aqui na minha profissão, né, eu sou cirurgião dentista, como alguns já sabem. Quando eu comecei na minha profissão, eu me deparava com algumas situações, alguns procedimentos em que eu não tinha muita familiaridade. E isso me trazia um pouco de temor, trazia um pouco de medo. No entanto, eu fui praticando, e com o tempo fui pegando destreza, fui pegando prática, né? Aquilo se tornou fácil, se tornou mais tranquilo de fazer. Eu tinha uma previsibilidade daquilo que eu fazia. E certa vez um jovem entrou e era só uma consulta. Ele sentou na cadeira lá do consultório e começamos a conversar. E ali eu percebi a angústia nos seus olhos, né? Ele estava se tremendo de medo. E por trauma, né? Traumas de infância, né? Alguns já têm aqui. Mas eu comecei a conversar, a falar com ele, e ali eu tentei tirar aquela angústia dele, né? Tentei tranquilizá-lo, né? E aí eu caí na besteira de falar isso daqui. Não se preocupe, confia em mim que vai dar tudo certo. Então ele, olhando para baixo, né, ele respondeu assim: eu prefiro confiar no meu Deus. Eu prefiro confiar no meu Deus. E ali eu fui profundamente envergonhado dentro de mim, porque ali, na tentativa de tirar a ansiedade dele, eu acabei colocando os pés pelas mãos. Eu acabei achando que tinha controle da situação. Nós não temos controle de nada. Na verdade, Deus tem o controle de tudo e nós devemos confiar unicamente nele. Ou seja, na minha limitada previsibilidade, eu demonstrei arrogância e demonstrei soberba diante dessa situação. Agora vamos voltar para Jesus. Cristo tinha total previsão do que ia acontecer. Ele sabia, porque ele é onisciente, ele é soberano sobre todas as coisas. No entanto, ele nunca mostrou arrogância e nem soberba. Ele só mostrou humildade. Isso deve nos confrontar, meus irmãos, porque nós temos Cristo, ele é 100% Deus, mas ele é homem, ele entende as nossas fraquezas, ele sabe do que nós passamos. Agora as aplicações com relação a esse primeiro versículo. Sempre que formos afligidos por tribulações, devemos lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo, que suportou em obediência o maior dos sofrimentos, a cruz. Nossas orações e súplicas são ouvidas. Não significa que serão atendidas, mas serão ouvidas. Nós devemos orar, devemos colocar os nossos pedidos a Deus, porque somos cristãos e é isso que cristão faz. Cristão ora. Cristão se coloca na dependência do Senhor, porque reconhece que não pode fazer nada, reconhece que não está no controle das coisas. Precisamos de dependência do Senhor. Quantas vezes tentamos resolver nossos problemas sem antes lançarmos no Senhor em orações? Precisamos correr urgentemente aos pés de Cristo. Devemos orar como Cristo orou, sempre com o coração quebrantado, como se fosse a primeira vez que nos dirigíssemos a Ele. Em algumas EBDs passadas, nós falamos sobre Filipenses capítulo 4, versículo 6, em que Paulo nos diz que nós devemos lançar
os nossos pedidos a Deus, lançando a Ele toda a nossa ansiedade, né? Fazendo orações e súplicas com ações de graças. E a paz que excede todo o entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente. E quando ele fala para lançarmos as nossas ansiedades, ele fala de tudo. Tudo. Tudo que aflige o nosso coração, tudo que nos preocupa, nós devemos lançar em oração. Até mesmo as coisas boas, devemos agradecer, ter gratidão. Um coração grato dificilmente é murmurador. Agora passando para o versículo 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Embora sendo filho, embora sendo Deus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Mais uma referência sobre a humanidade de Cristo. Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Como pode Jesus Cristo, Deus, aprender alguma coisa? Ele é perfeito, ele é imaculado, ele é sem mancha, ele é sem defeito. Nesse primeiro momento, meus irmãos, eu gostaria de me ater ao que o versículo 8 não diz. Ao que ele não diz. O autor de Hebreus não está sugerindo aqui que Cristo obedeceu pela primeira vez. Na verdade, Cristo sempre foi obediente, desde a eternidade. Ele fala sobre o seu relacionamento com o Pai, em João capítulo 6, versículo 38, quando fala assim: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 8, 42, eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Ou seja, ele foi submisso. Na eternidade, ele foi submisso ao Deus Pai, vindo a habitar no corpo humano. E ele fez isso de maneira alegre, ele fez isso de maneira espontânea. Ele não fez por obrigação, ele fez porque ele queria, porque ele gostava de fazer, ele gosta de fazer a vontade do Pai. Como, por exemplo, quando seu pai manda você lavar o carro dele, ou quando a sua mãe manda você lavar a louça, você vai com alegria ou você vai com murmurações, reclamando? Estou ouvindo aqui reclamações. Cristo foi totalmente diferente. Cristo fez de maneira espontânea, voluntária, porque ele agradava a ele fazer a vontade do Pai. Outra coisa que é com relação à obediência. A obediência na eternidade foi diferente da obediência humana. Existe uma diferença. Por quê? A diferença humana, ela foi em outro contexto, em um contexto de oposição, de aflição. No entanto, a obediência, o termo obediência em si mesmo, não era novo para ele. Ele sempre foi obediente, sempre foi perfeito, inclusive na sua forma humana. Ele nunca errou, ele nunca falhou. E à medida que ele obedecia ao Pai, estava atraindo maior oposição e colocando a si mesmo numa situação de sofrimento crescente. Outra coisa que o versículo não fala: Jesus não aprendeu pela desobediência. Nós somos assim. Nós damos murro em ponta de faca. Nós erramos, e aí nós aprendemos. E aí nós nos esquecemos e erramos de novo. E a gente fica nesse ciclo vicioso. Jesus Cristo não. Ele sempre foi obediente. Ele não saiu do estado de pecabilidade para o estado de impecabilidade. Ele sempre foi impecável. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele conhece as nossas fraquezas, ele passou por todo tipo de tentação, no entanto, sem pecado. Ele é impecável. Não é possível que Deus peque. Embora sendo filho e merecesse honra, lealdade, respeito, adoração, ele recebeu totalmente o contrário. Recebeu oposição, recebeu tristeza, recebeu calúnias por ele dizer quem era, rejeição, sofrimento intenso e, por fim, uma morte agonizante. Apesar do sofrimento, ele resistiu à tentação de sair da vontade do Pai. Em vez disso, obedeceu o Pai em cada passo do caminho. Ele resistiu, meus irmãos. Ele resistiu à tentação de sair da vontade do Pai.
O que acontece quando nós nos deparamos com a tentação? Nós tentamos fazer com as nossas próprias vontades, né? Com a nossa carne. Tentamos, eu não vou fazer isso, não vou fazer isso. E aí você acaba fazendo. Nós aguentamos ali até, se formos colocar em porcentagem, não chega a 10%. Nós já cedemos, porque não confiamos no nosso Senhor, não andamos em dependência. Agora Cristo, ele sofreu até o máximo da tentação. Se formos colocar em porcentagens, ele sofreu até o 100% da tentação. Só que ele não pecou. Ele é impecável. Isaías 53, versículo 2 e 3, afirma: ele não tinha beleza nem formosura, e, olhando nós para ele, não tinha boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aquelas primeiras obediências, meus irmãos, podemos chamá-las assim, em circunstâncias mais leves de sofrimento e aflição, estavam preparando Jesus Cristo para sofrimentos mais pesados, para circunstâncias mais pesadas, até ele chegar à cruz do Calvário. A obediência de Jesus não foi automática, não era automática, como nós falamos no início. Como se a natureza divina eliminasse qualquer luta real para crer ou qualquer esforço para obedecer. Nós sabemos, porque falamos no início, que a natureza divina e a natureza humana são distintas. Elas são distintas. No entanto, elas estão unidas em uma só pessoa. Algo realmente muito difícil de nós entendermos. Talvez o conceito mais difícil da teologia explicar. No Getsemane, nós podemos ver um pouco dessa luta que ele teve. No Getsemane, na narração de Marcos, de Lucas, fala que Jesus orou 3 vezes no jardim, suplicando para que o Pai removesse dele o cálice. 3 vezes também ele declarou que, apesar desse desejo profundo e intenso de evitar a agonia da cruz, ele ansiava muito mais fazer a vontade do Pai, em detrimento da sua própria vontade. Quando nós lemos Marcos, capítulo 14, 35, 36, ele diz assim: e tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E Lucas acrescenta algo interessante: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra, o que a medicina chama de hematidrose. Ele suou sangue. Ele estava num estresse profundo naquele momento, numa angústia extrema. Lembra do que nós falamos? Ele sofreu a tentação humana no nível máximo. Nós cedemos no nível mínimo, porque não dependemos do Espírito Santo muitas vezes. Então isso mostra uma luta intensa por obediência. O seu lado humano, o seu lado divino, não. E estando em agonia, orava mais intensamente. Jesus sentiu profunda e agonizantemente o peso do sofrimento que ele estava sendo chamado a suportar. E desejou evitá-lo. Ele orou para o Pai. E orou 3 vezes, ou seja, ele estava batalhando. Ele estava lutando. Por exemplo, se você ora uma vez e você se sente satisfeito ali com aquela oração, você não precisa orar uma segunda vez e uma terceira vez. Jesus orou 3 vezes, indicando que aquele tempo foi um tempo longo, um tempo de luta em oração, um tempo de extrema angústia. A obediência de Cristo nessa ocasião foi difícil, dolorosa e agonizante, até mesmo torturante. João Calvino ressalta 2 causas por que Cristo tinha que sofrer, uma imediata e uma final. A imediata seria: aprenderia a obediência, e a final seria consagrado como sacerdote para a salvação. Jesus aprendeu de maneira crescente. Não faz sentido nós acharmos que Jesus sofreria essas coisas quando ele já estava no final ali pelos 30 anos. Ele sofria as mesmas coisas quando ele tinha
ele estaria no início da sua adolescência, por exemplo. O próprio Deus Pai estava o preparando, obediência após obediência, com obediência, circunstâncias leves, e à medida que ele ia aprendendo através do sofrimento, ele ia crescendo em maturidade e crescendo em sabedoria. Agora as aplicações, meus irmãos. Primeira aplicação é que não há pequenas obediências. Toda obediência, por mais pequena que seja, por mais leve que seja, ela é uma oportunidade para você crescer em Cristo, para você se tornar semelhante a Ele. Muitas vezes nós desprezamos as coisas pequenas, né? Falamos, é só um pecadinho, é só isso daqui. Tentamos minimizar aquele pecado que, na verdade, se nós não obedecermos, nós estamos deixando de crescer. E quando nós mudamos esse entendimento, transforma a forma como nós pensamos esses pequenos atos. Quando vistos corretamente, são meios ordenados por Deus para nos aperfeiçoar e nos capacitar. E aprender a obediência para que por meio desses testes de provações sejamos amadurecidos e fortalecidos no caráter. É aquela velha história, né? Você ora, clama a Deus, pede por paciência, e aí Deus manda a sua sogra como teste de provação para você. Então, meus irmãos, não reclame da sua sogra, nem de ninguém, porque foi você que pediu. Você não estava pedindo paciência? Isso é só um exemplo, tá, meus irmãos? A minha sogra é uma bênção. Meus irmãos, agora, foi você que pediu paciência, mas brincadeiras à parte, meus irmãos, tenha certeza de uma coisa, Deus está lhe aperfeiçoando. Sabe aquela pessoa inconveniente que Deus coloca do seu lado? Pois é, Deus está lhe aperfeiçoando. A palavra de Deus fala que nós devemos suportar uns aos outros em amor. E se você conhece a Cristo, é sua obrigação crescer na fé, ser obediente. Agora vamos mudar um pouco o lado da história, né? Mudando de perspectiva. Se você conhece a Cristo, se você conhece da palavra de Deus, o problema é a sua sogra ou é você que não está obedecendo? Que não está se deixando aperfeiçoar por Cristo. Parece que o jogo mudou, não é? Louve a Deus pela vida da sua sogra. Amém? O tópico 3. Obediência a Deus exige que conheçamos a Deus. Ou seja, é necessário que nós tenhamos tempo de intimidade com Deus. Precisamos gastar tempo, precisamos, na verdade, ganhar tempo orando com Deus. Precisamos conhecê-lo através das Escrituras. Nós precisamos conhecê-lo da maneira correta, porque precisamos adorá-lo, e ele exige que nós o adoremos de maneira coerente. Uma maneira coerente de nós orarmos é nós o conhecendo através das Escrituras. Adorar a Deus da maneira correta é ter reverência a Ele, significa zelo, humildade, significa temor a Ele. Nós sabemos que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E você orar, você conhecê-lo através das Escrituras com intimidade, isso significa que você tem temor a Deus. Agora, o último tópico, versículo 9, afirma dessa maneira: E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe conhecem. Uma vez aperfeiçoado. Vamos focar nessa frase. Uma vez aperfeiçoado. Como pode Deus, que é perfeito, tornar-se aperfeiçoado? Quando você vai fazer um curso na sua área, por exemplo, você está querendo aumentar o seu nível de capacidade. Você está querendo ficar mais eficaz naquela área. E aí você faz um aperfeiçoamento. Como pode Jesus, que é perfeito, tornar-se mais perfeito ainda? A perfeição é o estágio máximo, é o limite, é o nível de excelência. E isso tudo Jesus Cristo tinha. O que isso significa? O que o autor de Hebreus está querendo falar aqui? Como o Filho de Deus, sem pecado, perfeito em termos de caráter, justo e obediência fiel diante do Pai, ele nunca se moveu da pecaminosidade para a impecabilidade, como eu já havia falado. Ele nunca pecou, como é citado em Hebreus.
Esse termo, meus irmãos, aperfeiçoar-se, vem do grego teleios, e significa completo, significa maduro. E eu procurei em outras versões e procurei também no dicionário o que significa aperfeiçoar-se, né? Aperfeiçoar. E eu achei lá a palavra consumado, que nós tanto vemos na Bíblia. Está consumado, está pago, está completo. Deus, Jesus Cristo, estava se aperfeiçoando, estava se consumando até o momento da cruz. É isso que Hebreus fala aqui. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A questão não era mover-se em direção à perfeição impecável, porque ele sempre foi impecavelmente perfeito. A questão era de formação de caráter e maturidade, para que no final ele fosse capaz de obedecer à mais difícil exigência do seu pai e ir à cruz. O objetivo de tudo isso, de todo esse crescimento, de todo esse crescimento de caráter e amadurecimento, era a cruz do Calvário. Ali, definitivamente, Jesus Cristo, Deus, representaria diante do Deus Pai a perfeição. E Jesus Cristo humano levaria os nossos pecados de uma vez por todas. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o sumo sacerdote que nos representa diante do Pai. É a propiciação, é a justificação dos nossos pecados. É somente porque ele foi aperfeiçoado deste modo, através do sofrimento, através das angústias, através do sofrer, é que ele foi capaz de ser o autor de salvação eterna, para que todos os que lhe obedecem pudessem ter a salvação. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja Deus pela sua morte na cruz, que levou os nossos pecados. A vida que Jesus viveu o preparou para a morte que ele morreu. Então, meus irmãos, olhando para a vida de Jesus, nós somos constrangidos, porque sofrimentos acontecem em nossas vidas e muitas vezes não estamos preparados. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Precisamos entender que essas coisas que acontecem em nossas vidas, as diversas tribulações, diversos sofrimentos que passamos, são coisas que Deus nos coloca para nos aperfeiçoarmos. Ele está nos preparando, Ele está nos moldando segundo o seu caráter. E nosso objetivo não é nós vivermos uma vida tranquila, nós vivermos para comprar casas, para juntar dinheiro, ou para curtir a Europa, curtir o mundo. O nosso objetivo é nós sermos semelhantes a Cristo, porque já estamos vivendo a eternidade em Cristo Jesus. Agora as aplicações. Todo o processo de crescimento e maturidade inclui sacrifício, inclui negar-se a si mesmo. Não existe crescimento sem que você saia da sua zona de conforto. E às vezes nós tentamos crescer sem sair da nossa zona de conforto. É difícil crescer dessa maneira. Nós precisamos nos levantar, precisamos labutar, trabalhar pelo nosso crescimento. Precisamos ter vida de intimidade com Deus. Precisamos gastar horas em cima da Bíblia, entendendo a sua palavra. Devocionais, livros, pregações, grupos de vida, tudo isso são meios que Deus vai nos aperfeiçoando, vai tratando o nosso crescimento e amadurecimento. E lembra do que foi falado na semana passada? O que é que nós fazemos com essa graça? O que é que nós fazemos com essa graça? Deus nos deu de graça. E nós somos constrangidos a viver a vida que Ele viveu. Ele não teve menos sofrimento porque Ele era Deus. Ele foi 100% homem. Ele sabe do que você passa. Ele sabe que muitas vezes dá vontade de ficar quieto, de não fazer nada. Mas Ele lutou contra isso. Ele obedeceu. Ele preferiu fazer a vontade do Pai do que fazer a vontade dele. E nós devemos ser verdadeiros imitadores de Cristo. Tenho preferido a minha zona de conforto e seguido em desobediência, como se eu estivesse com o coração cauterizado?
Minhas lutas envolvem uma vida de obediência a Jesus? Eu quero fazer a vontade do Pai? Ou eu vivo uma vida religiosa, uma vida que tenta agradar as pessoas ao meu redor? Porque o mais importante é a motivação do nosso coração. É aquela história do filho que lava o carro do pai porque quer agradar o pai. O filho que lava a louça de sua mãe porque ele sabe do trabalho que dá e ele quer ver o sorriso da sua mãe. Então ele não faz aquilo por obrigação, mas ele faz aquilo por alegria. Ele faz aquilo de todo o coração. Procuremos ser imitadores de Cristo, porque Jesus sabia que esse sofrimento o levaria até a cruz. No entanto, ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Concluindo, meus irmãos, eu gostaria de repetir aqui o versículo de João capítulo 11, versículo 25 e 26. A frase que Jesus disse a Marta na ocasião da morte de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Não permita que as circunstâncias da sua vida tirem o foco da cruz. Lute para viver uma vida de obediência, sabendo das suas limitações, mas sabendo que aquele que intercede por nós, à direita de Deus Pai, aquele que é o nosso advogado, que está à direita de Deus Pai, ele é homem também. E ele compadece de nossas fraquezas, ele sabe o que você passa, porque ele foi tentado, ele sofreu todo tipo de tentação, ele sabe o que você está passando. Não tenha a soberba de achar que a sua luta foi mais difícil que a luta de Jesus Cristo, porque não foi. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Deus já nos deu tudo para a piedade. Nós temos o Espírito Santo. Basta nós negarmos a nós mesmos, viver uma vida de obediência a Cristo. Ele sabe exatamente o que você passa. Apenas uma vida logo passará. Apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. Amém, irmãos? Gostaria de finalizar com oração. Pai amado, te agradeço pela tua graça. Obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado porque tua palavra, Pai, constrange, Pai, a tua vida nos constrange. Olhar para os teus atributos, Pai, para a tua perfeição, nos constrange. Mas quando olhamos para a tua humanidade, Senhor, nós não temos desculpa, Pai, diante do pecado. O Senhor mostrou, Pai, que o nosso problema não é a nossa humanidade, mas sim o pecado que está dentro de nós. Pai, nos ajuda, Pai, a viver na tua graça. A dia após dia, Pai, lutar contra os nossos pecados. Quebranta, Pai, os nossos corações. Tira todo o coração que está endurecido, aquele coração cauterizado, Pai. Tu és perfeito, Pai, para fazer tudo. Te agradecemos, ó Pai, pela tua obra expiatória, pelo teu sangue ali na cruz. Porque tu se compadece, Pai, de nós. O Senhor sabe o que nós sofremos. Obrigado, Pai, pela tua graça. Obrigado pelo que o Senhor vai fazer no coração dos irmãos, Pai. No nome de Jesus, amém.